Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise desse mercado cripto. Hoje, dia 22 de julho, vamos analisar o Bitcoin, vamos analisar Ethereum, vamos fazer nossa análise on-chain também. E hoje eu vou trazer um pouco mais de informação sobre o vídeo que eu soltei ontem. Ontem eu falei para vocês, a gente teve notícias de que a Tesla vendeu o BTC e eu quero trazer para vocês exatamente quando que aconteceu isso e como que foi também essa capitulação da Tesla, a capitulação de outros players. A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago informações de análise todos os dias da semana e se caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like lá no final, beleza? Mas chega de enrolação, bora lá, vamos ver como que tá o preço aí na tela. Para a gente começar, olhando o preço do BTC aqui, estamos ali nos 23.500, né? Vamos descartar o candle de hoje, mas continuamos na mesma aí dos últimos dias, né? Eu comentei com vocês que a gente tem uma região livre aí para poder subir mais ou menos ali até os 28 mil dólares, né? Se a gente puxar aqui o volume transacionado, né, por preço, a gente vai ver que a gente tem meio que uma região livre até aqui em cima, até mais ou menos os 28 mil dólares. Então acredito que o preço pode subir aí até os 28 mil dólares, um pouquinho mais livre. Olhando toda essa movimentação aqui que a gente está fazendo, cara, tô gostando bastante do padrão. Venho falando para vocês que isso daqui tá querendo caracterizar fundo cada dia que passa, mas a gente vê nos dados on-chain que estamos tendo falta poucas informações para a gente realmente confirmar que isso daqui foi fundo. A gente precisa que o mercado ande mais um pouquinho, mas super interessante o mercado ter feito essa retração aqui, né, nos últimos dias, e a gente vê que o volume vendedor ele está menor do que o volume comprador e o mercado não conseguiu derreter tanto assim nesses últimos 2 dias. Claro, o que a gente tem aqui, olhando um gráfico mais de perto, talvez aí as próximas horas possam ser um pouco mais definitivas, né? Porque a gente tem esse topo que a gente formou aqui no mercado e eu quero dizer que as próximas horas podem ser decisivas, né? Não definitivas, porque ou a gente pode formar um topo duplo aqui para a gente fazer um pullback um pouco maior para depois continuar subindo ou para perder o fundo lá. Não dá para saber qual o sentido que o mercado quer tomar, mas tô com um viés mais acreditando na alta, tô com um viés mais bullish aí no mercado, mas a gente tem que acompanhar aqui se ele vai conseguir romper esse topo aqui e entregar novos patamares. Caso ele consiga romper aqui, cara, excelente, a gente vai ter uma continuidade aí dessa alta e aí possa ser que a gente vai buscar lá os 28 mil dólares, beleza? Tudo que acontecer, pode acontecer do mercado voltar um pouco mais, cara, pode acontecer do mercado voltar um pouco mais, continuar o pullback, para depois ele entregar essa alta lá na frente, beleza? Então tô super de olho nesse pullback também no mercado para fazer mais aportes, já falei para vocês, aportei 45% do capital nessa região, 21.500 eu tenho de custo médio, mas o mercado retomando aqui para essas regiões, vou fazer mais aportes. E lembrando que a gente sempre está com o nosso ponto de saída aqui nos 18.800. Caso o mercado perca os 18.800 aqui, estou out do mercado, 100% vendido, esperando o mercado entregar mais queda aí pela frente. Beleza? Então vamos descartar esse candle de hoje aqui, olhando para o histórico anterior, me mostra um sinal muito positivo aí no mercado, beleza? Quando a gente puxa Ethereum também, mesma coisa. A única diferença é que o Ethereum ele já está chegando nessa região aqui de grande resistência que ele tem aí pela frente, né? Se a gente puxar aqui ó, o histórico dos últimos dias, a gente vai ver, claro, a gente teve o maior volume de negociação aqui embaixo, mas a gente vai ter, teve também esse volume de negociação aqui nessa região, mas exatamente essa região aqui é dos últimos dias, né? Se a gente tirar esses 4 últimos dias aqui, a gente vai ver que a gente não teve volume nessa região. Então, nossa próxima resistência está lá nos 1.700 dólares, que foi o fundo perdido aqui quando a gente teve o evento de desalavancagem. Então, o Ethereum já está chegando próximo aí desse ponto de suporte. Então, possa ser que a gente tenha mais o BTC subindo mais forte aí do que talvez o Ethereum, mas tem que acompanhar todo o mercado, beleza? RSI do Ethereum está começando a chegar perto de sobrecompra,
o BTC está um pouquinho atrás ainda, então por isso que eu acredito que o BTC ele tem um espaço a mais para subir do que o Ethereum. Claro, isso daí eu estou falando que depois disso a gente pode ter apenas uma pequena correção para realmente formar um fundo mais alto que o fundo anterior, quiçá um fundo acima do topo rompido anterior, para aí a gente entregar mais alta lá na frente. Caso aconteça esse movimento aqui, é um movimento extremamente bullish para o mercado. Aí a gente pode ficar mais tranquilo, aí a gente vai ter confirmações dos dados on-chain, a gente vai ter confirmações de análise gráfica, que também a região ali dos $900 no Ethereum, né, 870, BTC 17.800, tudo isso tenha sido fundo do mercado. Então, dito isso, a gente aportou nas regiões lá atrás, aportamos em 21 no BTC, aportamos em Ethereum em $1.000 também. Então, a gente tem esses custos médios aí, e aí daqui para frente a gente simplesmente vai buscando os pullbacks, caso a gente tenha confirmado o fundo no mercado, para fazer mais aportes e ficar esperando todo o ciclo lá na frente. Por que eu falo muito no período de compra agora? Por que eu falo no período de fundo do mercado? Porque, cara, esse é o momento que você tem que ser mais agressivo em termos de entrar no mercado. Então você tem que ter uma estratégia que, cara, tá olhando o tempo inteiro ali no mercado, porque a gente está tentando formar fundo do mercado. Formando fundo do mercado, aportou no mercado, cara, senta a bunda na cadeira, espera, vamos surfar toda uma bull run aí, e lá na euforia a gente decide um ponto de saída. Esse é o momento de fazer holdar o ativo, caso a gente tenha confirmado o fundo no mercado, beleza? Para quem me segue aí há mais tempo, já tá ligado um pouco na estratégia, beleza? Se a gente olhar aqui para o nosso sentimento do mercado, né? Lá vai eu colocar um gráfico só aqui de novo e a tela bugar. Sempre assim. Eu uso 2 gráficos no meu setup, né? Então esqueço de configurar isso daqui antes de gravar para vocês. Mas vamos lá. BTC aqui, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês análise de sentimento do mercado. Cara, mercado continua shortando o ativo. Galera, enquanto o mercado estiver shortando o ativo massivamente, eu vou estar super bullish no mercado, cara. A maioria, a sardinha tá fazendo sardinhada, cara. Não é mais momento de abrir short no mercado. O mercado já derreteu bastante, a gente já está querendo formar fundo no mercado e agora as pessoas atrasadas começam a abrir short no mercado. Simplesmente short squeeze, liquidação que vai ter aí pela frente, beleza? Então a gente vê que está sendo persistente a abertura de short no mercado. Dia após dia a galera está shortando o ativo no mercado. E eu já falei para vocês, quando todo mundo está com sentimento para um lado, o mercado vai para o outro. É simplesmente isso, liquida todo mundo. E vendo esse sinal da galera shortando bastante aí no mercado, me deixa mais positivo ainda, que a gente pode sim, a gente tem espaço aí para subir tranquilamente até os $28 mil, ainda mais vendo que tem essa galera shortando o ativo, é uma galera que vai ser estopada. Agora a gente tem esse topinho aqui que foi deixado para trás, provavelmente tenha bastante stop acima desse topo aqui, e aí a gente passando esse topo aqui vai ter uma força artificial aí para romper esse topo, caso o preço do ativo consiga pegar o primeiro stop ali, e aí depois vai desencadeando todo mundo, beleza? Quando a gente puxa o Ether, a gente vai ver que está no mesmo cenário, cara. A galera continua shortando sem parar o ativo. O ativo está subindo e o que esse povo está fazendo? Está tentando encontrar topo do mercado do ativo. Então, o preço está subindo? Estão shortando. O preço está subindo? Estão shortando. Mas vai chegar uma hora que o ativo vai pegar o stop dessa galera. Ethereum não é tão claro assim aonde que a gente tem um stop, porque já estamos aqui nessa região de topo, né? Um pouquinho acima aqui, deve ter alguns stops já para pegar aí, mas provavelmente, cara, vai rolar um short squeeze aí. A gente viu já que na semana passada, na sexta-feira, rolou um baita de um short squeeze aí no mercado, aonde de Ether a gente teve $100 milhões sendo comprados em uma hora só
com um evento de short squeeze. Então, quando a gente puxa aqui, ó, o gráfico de liquidação, a gente vê que tem bastante gente sendo liquidada no mercado, porque a galera continua apostando em short, abre operação em short, o mercado está subindo, beleza? Agora não é mais momento para fazer isso, ainda mais olhando, cara, a gente está com uma bela estrutura de alta, tanto no Ether quanto no BTC, olhando aí gráficos mais curtos, né? Se a gente puxar BTC aqui, a gente vai ver que num gráfico de 6 horas, por exemplo, cara, estamos numa bela estrutura de alta aqui, simplesmente fazendo pequenos pullbacks, foi mais um pullback aqui, o mercado está querendo entregar alta aí para a gente buscar esses 28 mil dólares, beleza? Então se você está shortando no mercado, toma cuidado aí, porque tem uma grande probabilidade aí de você ser liquidado no mercado. Olhando o mercado americano, cara, tô super bullish com o mercado americano. A gente tá realmente tentando encerrar o movimento de baixa que a gente teve aí, né? Tá tendo uma grande calmaria aí no mercado americano já. Se a gente vê essa LTA aqui, né? LTB, essa LTB aqui, na verdade, a gente tem duas, né? A primária e a secundária. A secundária a gente já está rompendo aqui. Possa ser que o mercado rompa um pouco aqui, volte, reteste, para depois seguir lá na frente. Ou pode seguir e ir embora, simplesmente fazer um pullback menor aqui e ir embora. O objetivo é buscar essa daqui, né? Essa linha de tendência de baixa primária. Caso a gente rompa essa daqui, aí sim todos os mercados irão entrar no ciclo bullish, né? Um ciclo de alta, porque aí sim a gente vai ter um encerramento completo da tendência de baixa do mercado, beleza? Mas é claro que vai demorar bastante para a gente fazer o rompimento disso daqui, por isso que a gente não fica esperando o ativo entrar em tendência de alta para poder aportar no mercado. Se você entra depois que o ativo está na tendência de alta, seu stop está muito lá atrás, porque você tem todo um movimento que o mercado já fez até sair dessa estrutura de alta. Então, a gente tenta antecipar esse movimento aí para estar melhor posicionado no mercado, beleza? Quanto ao mercado americano, cara, tô ficando super tranquilo, principalmente quando a gente olha notícias, né? Elevação da taxa de juros, inflação, tudo isso já é mais do mesmo no mercado, já não impacta tanto. A gente teve a Europa aí aumentando a taxa de juros agora em 0,5 pontos base. Isso não impactou absolutamente nada o mercado. O mercado já está bem precificado em relação à taxa de juros. Acredito que na próxima reunião do Fed só vai derrubar o mercado se ele aumentar mais de 1 ponto base, que é algo muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é mais provável que o máximo que o Fed chegue aí é 1%. E 1%, 1 ponto base, o mercado já está precificando isso daí. Então, mais do que isso, é um pouco difícil. Por isso, acredito que na próxima reunião do Fed, o mercado vai ter sua volatilidade, sim, claro que ele vai ter sua volatilidade, porque a gente vai ter várias pessoas operando, vai ter sardinha operando, vai ter robô operando, institucional operando, todo mundo adora operar nesse momento, só que cada um vai operar para um lado. Acredito muito que a gente possa ter uma volatilidade nesse dia aí, mas do meu ponto de vista, tendo que o mercado já precificou até 1%, caso o Fed aumenta 0,75 pontos base, a gente pode ver o mercado subindo aí mais um pouco durante o pronunciamento da reunião, né? Até pós a reunião também. Então, quanto a isso, eu estou bem tranquilo. Todas essas notícias negativas, cara, começam a se dissipar completamente no mercado, começa a ficar muito mais otimista com o mercado, muito mais bullish, principalmente por todos os cenários que já passou. E aí, dito isso daí, eu queria mostrar para vocês esse gráfico aqui. Ele nos mostra quem que foi liquidado durante toda essa queda que a gente teve aí. Já falei para vocês que acontece um movimento chamado capitulação. Capitulação é a desistência. Desistência de quem queria vender, quem tinha que vender, quem tinha que pagar margem, quem tinha ponto de saída, né? Tinha loss ali, que foi um dos casos, por exemplo, a Tesla teve que vender com prejuízo de 9%. Então todo mundo tem um target no mercado, todo mundo tem uma região para sair. Depois que todo mundo vende, cara, o mercado fica mais livre para poder subir. E aí a gente tem alguns eventos aí no mercado. Então a gente teve a Luna Foundation, né, soltando 80 mil bitcoins no mercado aí. Depois a gente teve a Luna
a Luna também soltou 29 mil bitcoins no mercado. Depois a gente teve também ProShare, que vendeu 24 mil no mercado. A gente teve 3AC, que vendeu 22 mil, vendeu 2 mil no mercado. Aqui é 4 mil, né? Calma aí, vamos dar um zoom aqui. 24 mil. E aí a gente teve a 3AC, que vendeu 22 mil no mercado. A gente teve a Celsius também, que vendeu 21 mil no mercado. E aí a gente tem todas as vendas que aconteceram no mercado. Então veja que muitos players acabaram vendendo nessa queda. Muitos players que tiveram margin call, tiveram alguma coisa, 3AC, por exemplo, foi um margin call, teve que vender, Celsius foi liquidada também por conta disso, houve um evento de desalavancagem no mercado. E todas essas vendas foram vendas que impactaram muito o preço para baixo, porque, cara, se a gente somar isso daqui, a gente vai ver que, a gente teve 236 mil bitcoins sendo vendidos por essas instituições. Por quê? Simplesmente o preço estava caindo, estávamos vivendo em um bear market, essas empresas capitularam. Tem mais empresas para capitular no mercado? Sim, tem mais empresas para capitular no mercado. Mas, quanto mais esses eventos acontecem, menor chance de acontecer novamente. A gente já teve várias empresas quebrando. Por exemplo, Luna Foundation, 80 mil bitcoins em 5 dias, em 3 dias ou em 5 dias, que foi colocado a mercado. Simplesmente derrubou o preço lá de 40 mil, a gente foi parar em 30 mil só com a Luna Foundation vendendo isso no mercado. Quem que é o outro player que tem 80 mil bitcoins também no mercado para poder vender desse jeito? É difícil a gente começar a achar mais players que tem toda essa barganha no mercado para poder vender. É difícil. Então, para a gente passar os 17 mil dólares e ir lá para baixo para os 14 mil dólares, eu descarto a possibilidade da gente ir para os 14 mil dólares? Não descarto. Por isso que perdeu os 18.800. Estou fora do mercado, 100% vendido, esperando o mercado entregar mais queda, porque eu não duvido do mercado. Mas toda essa probabilidade desse cenário negativo acontecer vai diminuindo cada vez mais conforme os eventos aconteçam. Cara, isso daí da Tesla ter vendido no mercado foi excelente, foi uma notícia que saiu no momento certo. A gente está formando o fundo do mercado. Saiu antes de ontem essa notícia de que a Tesla vendeu a mercado, mas a Tesla vendeu a mercado, cara, quando a gente estava em 30 mil dólares. Os caras venderam após o evento da Luna Foundation. Então já faz muito tempo que os caras venderam. Por que a notícia saiu agora? Porque simplesmente foram fazer o balanço da empresa, e no balanço da empresa a gente sabe que a empresa Tesla era quem tinha os BTCs. E aí, no balanço da empresa, foi verificado que a Tesla havia vendido os seus BTCs. Isso não tinha sido noticiado no mercado assim que o fato aconteceu. Simplesmente aconteceu, e aí agora que a notícia saiu no mercado. Então rolou um pouco de um FUD ontem, né? Antes de ontem, um pouco de medo, de tipo, será que a Tesla está antecipando algum movimento? Cara, nada disso. A Tesla já vendeu isso daí há 2 meses atrás. A última venda, ela fez duas parcelas de venda, né? A última venda foi em junho que ela fez. Então ela já contribuiu com que o preço chegasse até o patamar que estamos hoje, beleza? Então, esses eventos aqui já aconteceram e, cara, fico muito confortável quando eu olho isso daqui no mercado e vendo que vários players já venderam e desalavancaram no mercado, beleza? Outro player que pode vender e derrubar bastante o mercado são os mineradores. Todo mundo sabe disso. Quando os mineradores vendem, o preço tende a cair. Os BTCs passam primeiro na mão desses caras. E a gente vê aí que nas últimas semanas, sim, esses caras já estão capitulando também. Eles estão vendendo, eles começaram a vender também lá na região dos 30 mil dólares. Junto com a Tesla, após o evento de desalavancagem da Luna Foundation, tudo isso, os mineradores já estão vendendo no mercado. Eles tinham, total de mineradores, eles tinham uma posição de mais ou menos 75 mil bitcoins, somando, né, o Bitcoin dos mineradores. Hoje, eles têm em torno de 67 mil Bitcoins, ou seja, quase 8 mil Bitcoins ali, eles já venderam no mercado, beleza? Essas barras vermelhas aqui mostrando a diminuição
da posição dos mineradores no mercado. Então veja bem, cara, eu estou falando isso para vocês há muito tempo. Estamos vivenciando a capitulação do mercado, cara. E na capitulação, a gente já teve o long term holder vendendo, a gente já teve o varejo vendendo, a gente já está tendo muito realização de prejuízo no mercado, a gente já está tendo os mineradores vendendo, já está tendo grandes players sendo desalavancados, vendendo no mercado. Cara, para o preço ter chegado até aqui embaixo, já ocorreu muitos fatores. Então, por isso, eu começo a considerar também cada vez mais que os 17 mil ele possa ter sido fundo no mercado. Por isso que eu fico mais animado aí em aportar mais ainda nos pullbacks que a gente estiver fazendo no mercado. Beleza? Então o minerador aí capitulou também já no mercado. E aí, o que aconteceu nesse período, né? Se eu der um zoom in aqui, ó. Opa! Se eu der um zoom in aqui, ó, nesse período aqui, vocês conseguem ver que tem essa marcação mais escura, né? Quando a gente tem uma marcação mais escura aqui, ó, região de 1, a gente tem um ponto de acumulação. Quando a gente tem região de 0, bem amarelo, a gente tem um ponto de distribuição do mercado. Então a gente vê que rolou uma acumulação, tá rolando uma acumulação, né, desde a região lá dos 30 mil dólares, e essa acumulação aí, ela começou a parar de acontecer durante esse período que estamos vivendo agora. A gente teve uma acumulação rolando até dia 15 de julho ali, mais ou menos, e depois o mercado ficou meio que solto, não tem mais acumulação acontecendo. Quem que acumulou durante esse período? Quem acumulou são chamados shrimps, né, os camarões, e as baleias também acumularam. Por que as baleias? Porque as carteiras com mais de 10 mil bitcoins foram quem acumularam durante esse período. E as carteiras com menos de 1 bitcoin também foi quem acumulou durante esse período. Então veja que desde a região lá dos 30 mil dólares, quem está fazendo toda essa acumulação aqui foram essas duas categorias de carteira, tanto acima de 10 mil bitcoins quanto abaixo de 1.000 bitcoins. Então a gente vê que agora parou de rolar uma acumulação. O que isso significa? Cara, significa que há uma probabilidade maior do mercado parar de ser controlado. Sempre que a gente tem ou acumulação ou distribuição, o preço fica preso em uma região porque a gente tem uma manipulação nesses preços. Se, por exemplo, você precisa comprar 10 milhões em Bitcoin, você não pode entrar numa corretora e colocar uma ordem a 10 milhões. Se fizer isso, você consome todo o book e você vai pagar muito caro no preço do ativo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprar 2 milhões em um dia, sei lá, você tem que comprar 1 milhão em um dia e vender 300 mil no dia seguinte. E aí você fica com 700. E aí no outro dia, você compra mais 1 milhão, vende mais 300. Isso para você segurar o preço dentro de uma região. Para você conseguir fazer um aporte, como você tem muito capital, você conseguir fazer um aporte em uma determinada região. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, 10 milhões, 1 milhão, vende 300, cara, isso daqui é só uma ideia, tá? Só uma hipótese, não é exatamente esses números. Mas o que eu quero dizer é que se você tem muito dinheiro no mercado, você não pode colocar uma ordem direta no book. Então, por isso que a gente chama distribuição e acumulação. Porque na distribuição é a mesma coisa. Se você quer vender o ativo a 60 mil dólares, ali na região de 60 mil dólares, você não pode colocar a ordem de 10 milhões à venda a 60 mil dólares, senão você derruba o mercado. É uma ordem muito grande no mercado. Então, o que você faz? Você vai vendendo aos poucos, comprando aos poucos, vendendo aos poucos, para deixar o preço preso dentro de uma região. E aí, quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente vê que o mercado está um pouco mais solto, não está rolando tanto uma acumulação nesse período. E o que é legal, se a gente puxar o histórico anterior, a gente vai ver que em vários momentos a gente tem tanto a acumulação quanto a distribuição. Se a gente puxar o histórico anterior de 2018, a gente vai ver que rolou uma acumulação muito forte aqui. Depois rolou uma neutralidade no mercado. Quando a gente está no meio aqui, entre mais alaranjado e não amarelo, né? Amarelo é distribuição. Mas quando a gente está mais alaranjado, significa que o mercado está neutro. Ou seja, não tem nem distribuição, nem acumulação. E aí, o mercado sobe, a gente tem mais acumulação, até acontecer uma distribuição
novamente, veja que é comum em topo de mercado a gente ter uma distribuição no mercado, beleza? Ocorreu uma acumulação nesse período aqui, mas foi muita euforia do mercado, né? Não dá para saber ao certo o que rolou durante esse período, mas a gente consegue ver nitidamente que em topos tendem a ter distribuição do mercado. Veja, é complicado quando a gente começa a ver esse gráfico amarelo, e é mais interessante quando a gente começa a ver esse gráfico mais preto, né? Mais roxo, azulado. E a gente está nesse período. Então, o que a gente não pode ver nesse período aqui? Exatamente um período de distribuição. É legal que a gente veja o mercado mais neutro durante um tempo aí, para o mercado poder subir um pouco mais, né? A gente ter uma calmaria maior no mercado. Beleza? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é, cara, eu já cheguei a comentar com vocês que, cara, a maior parte do supply, 50% do supply, já está em mãos de baleias. Carteiras acima de 1.000 Bitcoin. Não me recordo agora exatamente qual que é a categoria, mas a gente já tem 50% do supply em carteiras maiores. A gente já tem 80% do supply já em carteiras que não movimentam esse ativo há mais de 6 meses. Isso são os long-term holders. O que eu sempre falo para vocês, galera? Chega uma hora, o jogo do mercado é simplesmente oferta e demanda. O tempo inteiro é isso, oferta e demanda. Chega uma hora que a oferta ela não está mais circulante. A oferta já foi comprada, foi encarteirada por quem quer segurar esse ativo para o próximo ciclo. Quem realmente vai holdar esse ativo durante o ciclo todinho. E aí é quando a gente começa a ter disparadas de preço, porque não tem ativo mais no mercado para poder ser comprado. Então o supply começa a diminuir. E aí quando a gente olha o supply de todo mundo, tanto do long term holder como do short term holder, a gente vê que hoje eles estão em uma região que não é de lucro. Qual que é o problema do mercado? Quando a gente tem principalmente os short term holders em lucro. Veja que o vermelho aqui é o short term holder, o azul é o long term holder. Quando a gente tem o supply do short term holder em lucro de 100% lá em cima, cara, isso significa muita euforia no mercado. Então, qual que é o movimento do mercado? No período de baixa, ninguém está tanto em profit. A maior parte está em loss. Porque se a gente tem muita gente em profit, durante a capitulação, já é um momento tenso, onde tem pessoas que tendem a vender no prejuízo, principalmente mãos fracas. Desculpa aí. Principalmente mãos fracas tendem a vender no mercado. Só que quando todo mundo começa a entrar no prejuízo, quando todo mundo começa a colocar o ativo na carteira em prejuízo, o valor do ativo comprado ali, ele foi mais caro do que ele está no mercado, começa a inverter a probabilidade das pessoas venderem esse ativo no mercado. E quando as pessoas estão no lucro, aumenta a probabilidade dessas pessoas venderem ao mercado. Porque qual que é o jogo aqui? O jogo é ganhar dinheiro. Então, quando você está ganhando dinheiro, você tende a querer colocar esse dinheiro no bolso. Você está perdendo dinheiro, você tende a segurar um pouquinho mais. E aí, quando a gente puxa esse gráfico aqui, a gente consegue ver que tanto o long term holder como o short term holder estão com uma média ali de 50% do supply ali em profit só, né? A gente tem a maior parte do supply em loss. Então isso diminui ainda mais a pressão vendedora. Outro gráfico super positivo aí pra gente no mercado. Beleza? O que eu falei para vocês da gente ter moedas mais velhas encarteiradas, se a gente olhar as moedas novas, né, a gente tem ali só 20% do supply está como moedas novas do mercado, né, moedas que estão sendo trocadas de mão. 80% do supply, é o que eu falei para vocês, 80% do supply já foi encarteirado, não está sendo mais movimentado. Apenas 20% do supply está sendo movimentado no mercado. E é exatamente o lance da oferta e demanda, cara. A gente só precisa de... Claro, que quanto mais esse supply ainda passar para holders, a gente ainda tem 20%, 20% é bastante coisa. Mas quanto mais esse supply for passando para holders, qualquer demandazinha, qualquer notícia positiva, qualquer coisa, se o preço romper $28.000, cara, qualquer coisa super positiva que acontecer, que chamar a atenção, vai ter um fluxo
de pessoas querendo comprar aquele ativo, querendo participar do preço daquele ativo e não vai ter supply disponível. E aí, o que começa a acontecer? Começa a acontecer as nossas bull run no mercado, beleza? Então, tô super positivo aí com todo o movimento que está acontecendo no mercado, beleza? E para a gente finalizar aqui do Ether, a gente vê o TVL, o valor travado, né, na rede do Ethereum, subindo um pouquinho aí. A gente teve uma grande queda aí no TVL desde lá do evento da Luna Foundation e nos últimos dias aí a gente vê o TVL da rede da Ethereum subindo um pouco. Claro que isso é influenciado pelo valor dos ativos. Então, se a gente tem todos os protocolos na rede subindo, né? Se a gente tem Uniswap subindo, se a gente tem Matic subindo, se a gente tem... Cara, se a gente começa a ter vários protocolos subindo, a gente vai tendo o valor travado da rede, né, aumentando também aí no mercado. Mas a gente vê um pouco mais de calmaria até mesmo na rede do Ether. Claro que tem um evento para acontecer, que é o Demerge. Tem que tomar cuidado com o Demerge. Eu já falei, só tem um vídeo aqui falando com vocês que Ethereum pode ir a $14, $400, dependendo de como que for o evento do Demerge, porque a gente tem uma boa parte do supply no Ethereum 2.0 e que a maior parte das pessoas estão num grande prejuízo aí. Então tem que ficar ligado, porque no Demerge pode haver sim um despejo na rede para derrubar bastante o preço. Dependendo de que patamar o preço esteja, claro que a gente não vai chegar mais em $400. Quando eu falei que a gente ia chegar em $400, eu falei do evento do Demerge acontecendo e Ethereum mais ou menos ali na região dos $1.000, 1.000 e pouquinhos ali. Talvez, se houvesse um despejo na rede, a gente poderia chegar a $400. Mas tudo isso é o que vai acontecer lá na frente. Demerge vai acontecer só em setembro. Não dá para prever o futuro, não dá para saber o que vai acontecer em agosto, em setembro, nem nos próximos dias dá para saber, cara. O que dá para a gente fazer é ter uma análise aqui, ter uma certa probabilidade do mercado para a gente tomar uma melhor decisão. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e não é inscrito, considere se inscrever no canal. Trago esse mega conteúdo todos os dias da semana. E caso esse conteúdo tenha feito sentido para você, se você chegou até aqui, acredito que ele tenha feito sentido para você, deixa seu like para me dar essa força aqui, para eu saber também se esse conteúdo está fazendo sentido ou não, né? Porque com o like de vocês eu consigo dosar aqui o caminho que eu sigo. Beleza? Um ótimo final de semana a todo mundo aí e eu te vejo na segunda-feira. Valeu, um forte abraço e bom descanso.